Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende, do RDTV. Hoje nós recebemos em nossos estúdios o pré-candidato do PDT, Raimundo Salles. Obrigado, Salles, por ter vindo aqui na nossa entrevista. Obrigado, Ayrton. Obrigado aos internautas. Eu tenho acompanhado esse programa e tem sido muito ilustrativo para mim. Eu tenho aprendido um pouco sobre política através desse programa. Muito interessante, uma experiência nova, diferente. Parabéns ao Repórter Diário. Salles, lógico que o assunto do momento é a questão da eleição municipal aqui em Santo André. A gente está num período pré-eleitoral, mas as conversas, as coligações aí estão bem quentes no cenário. Ontem, domingo, você se reuniu com o Edgar Brandão, do PSC, e lá já se confirmou já a configuração do Edgar como vice e você como prefeito. Qual a importância deste acordo? Eu acho que a importância ela é decisiva, inclusive, na minha pré-candidatura. Nós vimos com a proposta de que o Martinha, o presidente do Sindicato Metalúrgico, o maior líder que nós temos hoje do PDT de Santo André, o Martinha, ele estava na condição de vice-prefeito e ele, na sua habilidade, que é reconhecida no mundo político, ele foi vice do Cirac na última eleição, articulou essa união junto ao PSC e na semana passada nós fechamos essa união entre PDT e PSC e domingo foi consagrada ela numa reunião só do PSC aqui no hotel de Santo André. Então a união com o Edgar Brandão, ela além de tudo tem muito conteúdo. O Edgar Brandão foi 2 vezes secretário em Santo André de Habitação e Planejamento na gestão Brandão. Foi superintendente da Infraero, uma empresa muito importante que coordena todos os 5 aeroportos aqui de São Paulo, os mais importantes. Ou seja, um homem da cidade, um homem importante, testado e aprovado. Então, Edgar Brandão, que também estava muito bem nas pesquisas, veio somar com a gente nessa luta para a gente apresentar para você, eleitor, no momento oportuno, uma opção para as eleições de 2012. Salles, nesse encontro de ontem, no domingo, você disse ao Edgar que ele vai conduzir o programa de governo. Você colocou algumas ideias nas últimas eleições, algumas até polêmicas. Eu queria saber quais são os pontos fundamentais desse programa que o Edgar vai conduzir. O Edgar Brandão é um homem capaz, é um homem tecnicamente preparado. Ele será o coordenador do programa de governo. Quem faz bem feito alguma coisa no governo, nós objetivamente vamos utilizar dessa experiência. O Edgar Brandão vai ser o coordenador dessas propostas que nós vamos apresentar no decorrer do processo eleitoral. Salles, você poderia já antecipar quais são as suas principais bandeiras? Olha, tem questões que são muito importantes para nós. Algumas discussões em linhas mestres. Nós vamos, por exemplo, estudar muita possibilidade de promover o processo de integração do transporte público. Bilhete único. Esse é o bilhete único. Isso é uma proposta que é muito importante para nós, para o PDT, para os trabalhadores de Santo André. Nós vamos apresentar nosso programa de governo. É algo muito importante. Também vamos discutir com o mundo acadêmico, com todas as pessoas interessadas na área da educação, a possibilidade de fazer a municipalização do ensino. Nós vamos fazer uma plenária, discutir com os setores interessados, inclusive os próprios professores, os alunos, os pais de alunos. Também é uma proposta muito importante para nós. Na questão da segurança, fazer uma integração absoluta e uma intensificação dos mapas de transparência de incidência criminal, atuando Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil, no sentido da gente objetivamente combater o crime no ambiente do crime, fazer com que ambientes que tenha incidência de criminal constante possa ter uma atuação da Prefeitura no que tange a licença de funcionamento ou também no que tange a obras naquela região. Nós queremos atuar no ambiente do crime. Vários setores nós pretendemos objetivamente atuar e é uma proposta extensa, são muitas propostas que a gente pode em outra oportunidade discorrer. Salles,
O Edgar Brandão sempre foi um crítico muito voraz em relação à mobilidade urbana. Disse que a cidade faz muito tempo que não teve grandes obras de impacto na questão da mobilidade urbana. Que, de fato, essa união vai fazer com que você tenha projetos pontuais para a mobilidade urbana? É muito importante a gente resgatar a cidade. Em verdade, o modelo de cidade que surge na Idade Média mesmo na Europa é um conceito de que a cidade é para pedestre, a cidade é para as pessoas, as cidades não são para carros. Em verdade, o carro é uma forma de mobilidade do ser humano, mas a opção tem que ser pelo transporte coletivo. Eu, prefeito, Edgar, vice, saindo candidato, a convenção aprovando, evidentemente nós vamos dar uma preferência para o transporte coletivo de massa, mesmo que isso venha a sacrificar o transporte individual. É evidente que você pega Carijós das 17 horas às 18h30, você tem que dar uma opção objetiva para o transporte de massa, mas um transporte de qualidade, um transporte integrado, e eu acho que isso já seria um grande fator, a questão da opção preferencial pelo transporte de massa. Em relação aos partidos, Salles, você tem 4 partidos já acertados, que é o seu próprio partido, o PDT, o PRB, PTC, PSC, que é do Edgar, e agora você deve ter um outro partido que é o PCdoB. Como estão essas negociações? Olha, elas estão muito avançadas. O Renan, o presidente do partido, é uma pessoa muito sensível, uma pessoa que tem um projeto para essa cidade também. Eles têm ligações históricas com o PDT, com o trabalhismo. Então nós temos todas as condições de estar firmando no decorrer dessa semana essa aliança. Eu tenho absoluta convicção que essa aliança vai sair nessa semana do campo das propostas para efetivamente ser consolidada como tal. O que está faltando para acertar já? Está faltando alguns detalhes de proporcionalidade na chapa. Números de pré-candidatos que o PCdoB pretende lançar e a capacidade de absorver isso nessa proporcionalidade. Ok. Você pretende atrair mais partidos? Olha, eu acho que o processo político tem uma dinâmica própria, né? Eu acho que Santo André hoje apresenta aí 5 bons candidatos, 5 ou 6 bons candidatos. Quem sai candidato a prefeito, numa cidade com quase 700 mil eleitores, tem compromisso efetivamente com querer fazer alguma coisa. Salles, você no início da campanha, na pré-campanha, né, você anunciou um acordo, né, com o PT, com o Carlos Grana, de quem passasse para o segundo turno apoiaria o outro. Esse acordo ainda está de pé, mesmo porque na época você até anunciou já seu vice, que na época era o deputado Bittencourt, e agora você, com essas negociações com novos partidos, você escolheu o Edgar. Mas este acordo com o PT está de pé? Está de pé. Nós temos uma excelente relação com essas forças progressistas, com o Partido dos Trabalhadores, com o próprio Grana. Eu tenho uma excelente relação com o prefeito Luiz Marinho. Então, o partido fez um pré-acordo onde quem for para o segundo turno terá o apoio do outro. Isso será certamente cumprido. Isso não é uma frente contra o Aidam? De jeito nenhum. Eu tenho um profundo apreço pelo Aidam. O Aidam, onde me vê, me trata muito bem. Eu apoiei o Aidam no segundo turno. Meu partido apoiou o Aidam no segundo turno. E eu, de fato, não vejo nenhum problema em relação ao Aidam. Não faço frente contra o Aidam, não faria, como não faço contra o PT. Nenhum tipo de frente. Eu quero apresentar minhas ideias, colocar o que eu penso e, objetivamente, ser julgado pelo eleitor. Salles, eu queria uma opinião sua sobre um caso que está ocorrendo aqui na cidade, que é o caso Semasa, que inclusive tem uma CPI na Câmara que está investigando a venda de licenças na autarquia. Você tem acompanhado esse caso? Qual é a sua opinião? E se você, caso eleito prefeito, o que é que você vai mudar nessa questão das licenças ambientais? Eu sou muito ponderado nessas coisas de acusação. A gente, às vezes, como homem público, sofre disso. Eu vejo que no caso do Aidam, objetivamente, até agora não apareceu a vítima. Quer dizer, disse quem ia pagar, quem outro que ia pagar, deixou de pagar, mas não tem uma vítima. Eu acredito particularmente que o inquérito
pode concluir, se não aparecer daqui para lá um elemento mais forte, ele pode concluir por não imputar ao Aidan nenhum tipo de crime, no meu modo de entender como advogado. Pela CPI da Câmara, não pela delegacia, não pela Polícia Civil. Eu mesmo pela polícia, porque não há uma vítima, né? Foi indicado o Calixto. Eu acho que o que é grave é o que o Calixto disse nos DVDs que saíram por aí. As acusações do Calixto são de natureza grave e devem ser apuradas pela polícia. Agora, essas outras acusações, elas ficaram, no meu modo de entender, um pouquinho no ar. Eu não vi consistência, né, nessa acusação, em que pese, entre aspas, ser adversário político do Aidan. Eu não sou inimigo do Aidan, eu sou adversário político dele. Mas eu não quero pré-julgar. Também, no final da gestão do Celso, quando o Celso Daniel faleceu, logo posteriormente, houve um sério problema no Semasa, onde o prefeito, onde a Justiça pediu o afastamento do superintendente da Semasa, na época o Mindre, e essa ação corre até hoje na Justiça. Então, essas questões são muito complexas. Eu acho que a Justiça é capaz de esclarecer tudo isso. Mas a Justiça deveria ser mais rápida. Você mesmo foi vítima dela, né? Então, mas veja bem, essa questão é muito complexa, né? Eu também concordo com você. Mas é o sistema que nós temos. As instituições que estão hoje aí são essas instituições. Então, eu só não quero pré-julgar as pessoas. Eu acho que o Aidan, evidentemente, teve o seu mérito de ganhar a eleição. A minha diferença com ele foi de 1% para ir para o primeiro turno e segundo turno. Entendeu? Eu reconheci a minha derrota na oportunidade, mesmo que seja por pouca votação. Ele deve ter tido os seus valores para ganhar a eleição. Está administrando. Se eu concordasse 100% com o Aidan, eu não seria candidato, apoiaria o Aidan. Como eu tenho discordâncias administrativas do Aidan, eu serei pré-candidato, estou me apresentando como pré-candidato e pode ser que a convenção no dia 28 de junho no Teatro do Aramaçã, pode ser que ela me confirme como candidato e objetivamente nós possamos travar essa discussão num debate franco. Eu até me comprometo já estar aqui no debate com os 3 candidatos, nesta mesa mesmo, para a gente debater sobre os problemas da cidade. Eu acho que isso seria muito importante, além da sabatina, que eu tenho absoluta convicção que você vai fazer com cada candidato, fazer um debate encabeçado pelo Repórter Diário, que é um jornalismo independente e importante para a cidade. Tá certo. Bem, cara internauta, hoje recebemos aqui em nossos estúdios do RDTV Raimundo Salles, pré-candidato pelo PDT. Boa sorte, Raimundo. Muito obrigado, meu querido Ayrton. Quero também aqui nessa oportunidade expressar a minha opinião sobre essa mídia, que é uma mídia importantíssima, ela complementa a mídia escrita sua. Também quero ter um compromisso com você, internauta. Se objetivamente for prefeito dessa cidade, uma das medidas importantes minha será a democratização da mídia, a democratização da verba da mídia. Nós não podemos ser escravos, nunca, de um só grupo econômico ou de só um veículo aqui nessa cidade. Então esse é um compromisso que eu expresso desde hoje, no sentido de que nós vamos discutir com a sociedade, com as outras mídias, essa democratização da verba da publicidade. Um abraço até vocês e até, evidentemente, outubro, né?